Fala Bruno, bom dia, boa tarde já por aqui. Boa tarde pessoal. Estou iniciando uma transmissão aqui no meu perfil. Olá Roberto, tudo bom? Aguardando a Alexandra. Nós vamos falar sobre BPC da Loas para famílias itinerantes. Olá Rosaura, tudo bom? Boa tarde, bom te ver aqui. Olá, doutora Nirlene, tudo bom? Verdade, não nos encontramos mais, né? A última vez foi aquele dia que nos fechamos ali no mercado público. Bom te ver aqui também. Deixa eu só apagar aqui. Eu não vi a Alexandra ainda, mandei uma mensagem para ela aqui, para ela entrar, para a gente dar início então. Na Páscoa, exatamente. Foi muito próximo da Páscoa, estava tendo aquela feira que sempre tem ali, né? No Largo Glênio Pérez. Então, pessoal, o objetivo dessa transmissão, eu tenho tentado fazer algumas transmissões nas terças-feiras, sempre esse horário, 1 hora. Fiz agora recentemente com o professor Moisés Moreira, que é conselheiro de Câmara de Julgamento do CRPS, na terça passada. Falamos sobre uma resolução do Conselho de Recursos. E hoje, então, a ideia seria conversar com a Alexandra sobre um assunto que é um assunto bastante interessante e importante relacionado ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada da LOAS. A Alexandra já está aqui. Olá, Alexandra, já vou te puxar aqui. Relacionada ao BPC, né, da LOAS, que diz respeito a esse benefício para famílias que são itinerantes, famílias, então, que, que não tenham uma moradia fixa. Né? Aqui a gente pode incluir pessoas que se deslocam, enfim, trabalhadores, artistas de rua, circenses, ciganos, por que não, né? Moradores de rua também, né, como um todo. Então a ideia é a gente trabalhar esse assunto, e a Alexandra tem uma experiência interessante no processo, em que eu tive a oportunidade de dialogar com ela em alguns momentos. Deixa eu já puxar ela aqui. Uma experiência que com certeza acho que vai agregar bastante. Não está aparecendo aqui o teu convite. Alexandra, se tu puder mandar de novo, pedir para participar, eu já te puxo aqui.
Eu vou te mandar um. Boa tarde, Karen. Aí, Aí, professor. tá virado, né? Para mim sempre tá Agora virado. o problema é desvirar. Oi, Aê, professor, tudo bem? Ah, essas modernidades. Tudo bem, professor? tudo bem, tudo ótimo contigo? Tudo tranquilo, na medida do possível. É, Porque a sempre assim, gente, né? como um bom previdenciarista, a gente nunca está completamente tranquilo, né? Não, nunca. Concordo contigo. Que bom a É. gente estar conversando. Eu conheço a Alexandra há bastante tempo, pessoal. É uma colega, uma amiga. A gente já conversa há bastante tempo, né, Alexandra? Desde os tempos, acho que lá do Verbo, né? E da pós, talvez até Antes até, né? antes, né? Isso, já faz alguns anos, né? Eu E sempre um faço. ótimo diálogo. A Alexandra sempre com situações interessantes, ela Inevitável. compartilha. Não, mas é muito bom, né? Eu acho que essa troca ela é muito importante e a gente que trabalha com previdência social, a gente precisa estar dialogando, né? A gente precisa estar conversando, né? A gente precisa estar se ajudando porque tem muita casuística e no processo administrativo ainda mais, né? Nesse caso, eu adoro o assistencial e o carro-chefe do meu escritório são os incapacitantes assistenciais. Diferente de vários outros colegas que não gostam, eu amo, né? E esse da família é uma família circense, né? Que eu fui procurada. E eu me deparei, então, com uma família que até então eu nunca tinha parado para pensar na situação daquela família, né? Dessas pessoas que não têm local, como é que vai fazer uma pesquisa? Então, assim, eu tive que me aprofundar também. E fui também pedir ajuda para o G4, né? A gente teve uma mentoria até, porque até então das barreiras elas eram muito claras, porque imagina ele tem sequelas de poliomielite, então ele é cadeirante e ele mora dentro de um ônibus. Então, e hoje em dia as famílias de circo, o circo está praticamente terminando, né, professor? Então assim é muito pobre. Mas então eu tive que acabar indo me aprofundar nesse assunto, porque eu tive um grande problema na questão de fazer a perícia social, a perícia médica. Ok, não há dúvidas, nem precisa, o juiz já disse, nem precisamos de perícia. Mas e a perícia social? Nós tivemos duas perícias que foram marcadas e foram desmarcadas. Uma, a perita ela se deslocar 15 quilômetros, ela não quis. O outro perito disse que também não iria se deslocar, porque cada vez que era marcada a perícia, eles já tinham se mudado. Eram 15 dias em cada local. Daí, Certo. daí foi quando então eu fiz aquela minha mentoria, então se veio a sugestão de conversar com o juiz ou com o assessor, ou então tentar contratar um assistente social como um assistente técnico, né? Eu vou lhe ser bem sincero, em todas as cidades que eu sabia que eles iriam, eu liguei antes para o CRAS, contei a história, pedi uma sugestão de um assistente que eu pudesse pagar. Nenhum assistente quis, né? Então, daí vou para a segunda. Fui lá, liguei, falei com o assessor do juiz, e contei toda a história, mostrei o evento, tal, o perito tinha colocado. E esse assessor se sensibilizou com a história. Então, daí então a gente começou a trabalhar juntos. Então foi onde ele me pediu que eu conseguisse 30 dias daquele roteiro do circo, e que também não é uma coisa muito fácil,
porque eles, antes de ir para aquela cidade, determinada data, eles precisam falar com a prefeitura, tem que ter autorização da prefeitura, tem que ter a autorização, tem que ter o terreno, autorização da prefeitura e mais do Corpo de Bombeiros e o prazo que eles vão fazer. Então, assim, é uma burocracia tremenda. Claro, claro. Vou só contextualizar o pessoal, tá excelente, e só para talvez quem não está entrando aqui não sabe exatamente sobre o que a gente está tratando, né? Então, a gente está falando do benefício de prestação continuada da LOAS. A Alexandra teve uma situação de um BPC que foi negado pelo INSS, né? E ela procurou a via judicial, porque é o cliente dela, então ele sofria de sequelas de poliomielite, inclusive se deslocava em cadeira de rodas. Ela queria estava trabalhando com o DPC para a pessoa com deficiência. E uma vez negado o INSS, ela buscou a via judicial para contestar o direito a essa prestação e ingressou com uma ação judicial. Foi em Novo Hamburgo, Alexandre? Não, em Bagé. Em Bagé, olha só. Eu entrei por Bagé, né? Porque eles ficaram um tempo lá. O maior prazo que eles ficaram foi naquela cidade, porque vinha já ali da pandemia, foi logo após a pandemia isso, né? E uma coisa, e ainda está lá com aquele juízo, enfim, para terminar, né? Mas foi bem interessante a ajuda. Olha o mais interessante, eu comecei então a estudar, que até te encaminhei a cartilha, né? Que o próprio o governo, né? Tá ali no Gov.br, a cartilha é respeitável o público, né? Isso. Que é uma forma de poder ajudar essas famílias, porque assim, não é só de circo, nós temos os ciganos, né? Eles precisam, todos eles têm direito aos mesmos, às mesmas benefícios, né? Então, de ter acesso à saúde, à educação. Isso, e aí dentro dessa ideia de contextualizar, então tu ajuizou a ação em Bagé, e a gente, então, intitulou aqui na nossa transmissão a ideia de que a gente vai falar, então, sobre famílias itinerantes, né? Eu fui buscar esse conceito, foi sugestão tua, inclusive, né, Alexandre, usar essa expressão, e ela é uma expressão usada em várias políticas públicas. Eu acho que isso é importante para os colegas que estão acompanhando, podem, inclusive, fazer uma pesquisa, se for o caso, para outros casos concretos, né? Então, a família itinerante é aquela que não tem um lugar fixo, né? Ela para morar, né? Ou então, ela até tem um lugar fixo, mas ela está em constante deslocamento. Aqui eu lembro, né, dos ciganos, né, que até ficam de forma fixa num local, mas depois de um tempo já se deslocam. Então, a gente poderia abarcar aqui na nossa conversa, né, o povo de circo, o pessoal que trabalha em circo, circense, né? O povo, artistas de rua, que também é muito comum, a gente vê muito aqui em Porto Alegre, por exemplo, argentinos, uruguaios, América Latina, o pessoal, né, fazendo espetáculos nas sinaleiras. Imagino que São Paulo, Rio de Janeiro, muito mais, né, por serem cidades maiores, e como um todo. A gente poderia incluir aqui também moradores de rua, que sequer têm residência, né, mas não tem uma residência São fixa. famílias itinerantes, né? Que a gente pode dizer. E hoje eles já podem ser. O que o governo lançou, que pelo próprio Conect SUS, ele vai colocar lá que ele faz parte da família itinerante. Então, quando ele chegar numa cidade, se ele tiver. E isso, assim, poucos sabem. O meu cliente não sabia. Ele não estava lá como família itinerante, mas quando ele se enquadra como família itinerante pelo próprio Conect SUS, ele chegou naquela cidade, o agente público tem que dar acesso a ele, à saúde, à educação, todo o que o município puder ajudar. E daí nós tivemos em uma das cidades, e eu tive que relatar isso para o juízo também. Ela foi, aqui é a cunhada, né, desse meu cliente. Eu pedi para ela ir até o CRAS para conversar, e lá uma assistente social atendeu eles, e daí ela explicou toda a dificuldade que eles estavam tendo, que estavam vendo com o juízo e tal. A assistente social
olhou para ela e disse assim, mas isto não é vida. Vocês precisam mudar, vocês precisam fixar a moradia em uma cidade. Ela saiu braba de lá, porque ela disse assim, eu morei uma vida inteira, minha família vem do circo e ela disse que isso não é vida. E nessa cartilha Respeitável ao Público, ele fala exatamente disso. Porque os agentes públicos também têm que saber como lidar com essa população, que é uma realidade diferente, mas que tem que ser respeitada. Imagina eu dizer para um cigano, olha só, tu não pode morar numa barraca mais. Tu tem que fixar uma moradia. Com certeza. Né? E aí eu achei interessante tu falar do CRAS, né? Eu acho que aqui entra um ponto importante, porque o CRAS é o Centro de Referência em Assistência Social, né? E talvez nós, advogados, ainda não tenhamos a real dimensão de tudo que representa esse super sistema de assistência social, porque como a gente está muito acostumado a trabalhar com o sistema de previdência, né, que esse a gente conhece super bem, a gente está lidando diariamente, mas, claro, o BPC ele surge muito na realidade do advogado previdenciarista por ser uma prestação continuada e por ser uma prestação também que é operacionalizada, o processo, né, administrativo todo ocorre no INSS. Isso. Então, quem trabalha com direito previdenciário, invariavelmente, em algum momento, vai ter o cuidado, o contato com o BPC. Até porque, às vezes, até a orientação que a gente dá para um cliente que perde um processo de previdência, em que a gente não consegue fazer a comprovação, né, da condição de tempo de contribuição, às vezes um período de segurado especial, às vezes alguma atividade especial, e a gente vai avaliar, o próprio cliente pergunta, né, e aí, doutor, e agora tem alguma alternativa? E a gente pensa no BPC. E aí eu penso aqui a importância da gente buscar cada vez mais, eu venho falando isso bastante, né, os serviços socioassistenciais. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é conhecer o Sistema Único de Assistência Social. Né? Assim como a gente tem, né, o Sistema Único de Saúde, a gente tem também o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que está previsto em lei, né, e que traz, digamos assim, a normatização e o regime jurídico de um sistema complexo, de um sistema moderno, porque é bastante moderno o sistema de assistência social, e que tem toda uma rede de atendimento também, né, que talvez não se desenvolveu com a mesma força que se desenvolveu a Previdência, né, no que se refere às agências e tudo mais, mas hoje é uma realidade. Né? Eu até estou com um documento aqui do SUAS, falando, né, o que são serviços socioassistenciais. Então, são aqueles que garantem o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, são serviços de referência para escuta e apoio sociofamiliar, serviços de informação para garantir direitos, serviços de geração de trabalho e renda, serviços de orientação para outras políticas públicas e serviços de prevenção, né, contra direitos que possam ser violados ou ameaçados. Então, acho que casa muito, né, Alexandra, com o que tu referiu agora quando ela chegou em Bagé, né? Sim. E assim, é um trabalho, para essas famílias, né, não só para as itinerantes, mas também para as outras famílias que necessitam muito, o CRAS e o SUAS fazem uma diferença gigantesca. E até mesmo para o advogado que quer advogar nessa área, ele tem que conhecer bem esses dois, e a gente consegue muita ajuda através deles. Eles trazem a realidade para dentro do nosso processo. E hoje o peso de um bom laudo social, ele praticamente ele define o teu processo, se for no judicial, né, professor? E ele cada vez ele está vindo com mais força. Mas além disso, também ele traz muita assistência. Claro, existem municípios que tu não consegue, né? Mas na maioria dos casos tu consegue. Esse meu caso, que a gente está até falando, o juízo de Bagé conseguiu uma assistente social que se prontificou a sair de Pelotas, vê bem,
Ela saiu de Pelotas, de ônibus, e foi até Minas do Leão, que era onde estava o circo. Olha a distância que esse circo. Ela foi de ônibus, né? E assim, ó, tinham vários assistentes que simplesmente não aceitaram. E essa assistente ela foi nomeada pelo juízo. Pelo juízo. Só que quem é que fez essa operação de indicar essa assistente? Como é que foi o gabinete que trabalhou nisso? O gabinete. O assessor fez tudo. Ele ligou, a gente ia conversando, ele ia ligando, olha só, doutora, eu ainda não consegui um assistente, um perito que aceite ir até lá. Mas a gente vai conversando. Então, assim, esse assessor do gabinete, ele se sensibilizou com a situação do meu cliente. Porque eu fui conversar com ele, liguei, obviamente, conversei, expliquei, eu mandei fotos, né? Porque eu já tinha tirado fotos da questão das barreiras dele, pedi para ele olhar de lá dentro. Então, assim, ele disse, nossa, realmente, doutor. Só que, assim, nós precisamos que seja efetuada essa perícia, por mais que esteja muito nítido, nós precisamos. O que tu tentasse fazer, a bem da verdade, foi retratar a condição social, mas evidentemente que isso é papel do serviço social. Né? A gente não tem como fazer isso, né? Porque não temos os instrumentos, não temos condições, mas obviamente que, pelo que percebo, a tua tentativa foi tentar retratar aquela condição onde ele morava ali, né? Porque o judiciário, enfim, ele pode decidir, né, a sua maneira, né? Mas e aí a resposta que tu tivesse é que não, que precisaria ser feita a avaliação. Exatamente. E o mais interessante é que quando o assistente social então esteve lá fazendo a perícia, tinha estragado o motor do ônibus e eles estavam então morando num container, muito pior até, né? E ela retratou exatamente toda aquela situação ali. Foi bem interessante, foi. Mas assim, foi muito gratificante quando a gente realmente conseguiu, que ela me ligou, olha, deu certo, doutora, conseguimos fazer. Eu liguei, na segunda, isso foi no sábado, na segunda-feira liguei, agradeci muito o assessor por toda, né, toda a dedicação, porque em Porto Alegre é uma coisa que a gente já não consegue, é algo mais assim, ó, foi do interior mesmo, porque Porto Alegre pode o teu cliente estar morrendo ali, eu não consigo. Alexandra, olha só, diante da nossa conversa aqui hoje, é a primeira vez que eu estou tratando desse assunto, né? E a gente já tinha conversado sobre o caso concreto, isso sim, né? Mas vamos pensar pela lógica e como é importante a gente conversar sobre esses assuntos, essas conquistas, né? Isso foi uma conquista, sem dúvida. Pelo que a gente percebe do Sistema Único de Assistência Social, pela ideia da proteção social, o que tu está pedindo não é um favor. Porque se cabe ao Sistema Único de Assistência Social prevenir situações de risco, né? Eu estou olhando aqui, fortalecer os vínculos familiares e comunitários, né? Atender pessoas em vulnerabilidade social, o INSS teria o dever de efetivar essa avaliação e entender essa família itinerante como uma situação diferenciada. E uma vez indeferido pelo INSS, o Poder Judiciário tem o dever, sim, claro, aí vai muito do bom advogado, acho que foi muito legal a forma como tu insististe, não desistiu em nenhum momento, né? Não. De ser insistente, mas eu acho que assim, a postura de exigir um direito. Ninguém está pedindo um favor, né? Não sei se tu concorda comigo. Com certeza. Não, concordo. E assim, ó, o próprio juízo também não tinha pego um caso desse ainda. Tanto que ele disse assim, doutora, a senhora tem como juntar um comprovante de residência dessa família? Aí foi aonde eu disse, olha, não há necessidade. Aí eu mandei aquela cartilha para o juízo, né, peticionei informando que existia dentro do próprio, uma portaria dentro, então, do próprio do GovBR, né, que era do Ministério, dizendo que essas famílias, por serem itinerantes, elas não são obrigadas a apresentar comprovante de residência. O juízo não sabia também. Então, para eles também era uma novidade.
Claro, né? claro. Uma situação bem diferente, né? E assim, como é totalmente, não é uma coisa que a gente. E daí hoje eu começo a pensar, pô, realmente, né? Quem é cigano, né? O povo cigano, claro, eles também têm os mesmos direitos. E a Com gente olha certeza. assim, faz. O, Inclusive, assim, o, ó, o, as crianças elas frequentam as aulas, elas vão. Elas têm que ter essa prioridade de transferência, independente do tempo que elas vão ficar. Exato, exato. Eu estou olhando aqui só uma informação, deixa eu ver se eu acho aqui, não encontrei, mas igual. Todas essas situações que tu está falando, eu fiquei curioso com uma coisa, não sei se tu tem essa informação. Como é que tu fizesse com o Cade Único? Ele tinha inscrição prévia no Cade Único? Ele tinha e ele renovou. E eu pedi, então, que fosse colocado a informação no próprio Cade Único, que era uma família itinerante. Para que, então, Ah, sim. em qualquer cidade que eles chegam hoje, porque toda cidade eles chegam para pedir apoio, para poder ir ao médico, para pedir uma cesta básica, né? A maioria das cidades fornece para eles. Então, como consta lá no Cade Único deles, pelo próprio Conect SUS, que é uma família itinerante, eles não precisam mais comprovar o endereço. E isso Entendi. exatamente o governo veio exatamente com essa ideia para que não dificultasse mais o acesso deles aos direitos sociais. Entendi. E a composição do grupo familiar, como é que ela foi montada? Então, o problema foi esse, porque ele recebeu por 10 anos o assistencial e foi negado porque no tempo da pandemia exigiram que o irmão dele, que é o tutor, abrisse uma empresa para então fornecer uma nota fiscal para a prefeitura. E daí então foi dito que ele estava com renda maior, né? Só que na verdade é o irmão, a esposa, uma filha e ele. Então na verdade é um grupo familiar diferente, distintos. E foi uma dificuldade no próprio CRA, porque daí eu tive que ligar no dia que ela foi lá para renovar. Eu disse: eu preciso que tu renove e que tu mude, que são grupos familiares diferentes. E para assistente social entender isso foi um Sim, porque problema. as pessoas de circo, elas vivem quase numa comunidade própria, assim, Exato. né? Exato, e eles se ajudam muito, muito. Tanto que, assim, o irmão, a cunhada e a filhinha moram num ônibus e ele ficava num outro ônibus junto com mais dois que também são ali da comunidade de trabalhadores no outro ônibus, né? E todo mundo ajuda a cuidar dele, porque ele ainda usa fraldas, né? E ele tem remédios que ele não ganhou do governo, porque quando ele mudava muito de cidade, então a defensoria entrou, mas daí não teve mais contato e ele perdeu, não ganhou o remédio. Entendi. E foi exatamente porque eles não. Essa coisa dele ficar sempre mudando, a defensoria acredito que também não foi muito atrás, e ele perdeu. Sim, deve ser um desafio muito grande, eu acho, para todas as políticas públicas, a questão das famílias itinerantes, né? E existem várias regulações, regulamentações, enfim, sobre o assunto. Nós não somos especialistas nisso, eu não sou, imagino que tu também não seja, né? Só estamos trabalhando o teu caso concreto, mas certamente é um desafio enorme, né? Porque não devem ser poucas pessoas. E isso que nós não temos no Brasil, né? Uma situação, digamos assim, de um conflito interno, né? Como outros países, em que poderia haver, digamos assim, um deslocamento interno de pessoas muito grandes. A gente tem a situação de receber refugiados, mas eles já vêm com o destino certo, com o local certo, não ocorre assim uma itinerância, eles podem até ir embora depois de um tempo, mas não ocorre uma itinerância, assim, né? Não é característica do Brasil, né? Mas os moradores de rua, aí já é um pouco diferente, né? Eu Eles podem estava se enquadrar. verificando.
eu estava verificando aqui eu já tive alguns casos também de moradores de rua aqui no escritório, né? E no caso dos moradores de rua, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, não fala nada acerca deles, sobre eles, né? Porém, o regulamento do BPC trata sobre eles e diz que devem, né, declarar o seu endereço como sendo o endereço da rede socioassistencial, né? Então, provavelmente, aí o endereço do CRAS, né? Que tem contato com ele, até mesmo para poder fazer a comunicação das datas das avaliações e tudo mais. E o grupo familiar, ele é unipessoal, é a própria pessoa, ou eventualmente aqueles que também convivem e ajudam ele mutuamente. Né? Esse também é um ponto importante aqui no caso dos moradores de rua, né? Mas o morador de rua também, e se ele simplesmente não tem um local fixo, onde que tu vai encontrar? Como que tu vai fazer uma perícia sócio, né? Vai ter que ser no CRAS, né? Vai ter que ser no CRAS. Penso eu, vai ter que ser no CRAS. Ou se ele está, né, eventualmente no albergue e tal, mas vai precisar ir do trabalho da assistência social para fazer essa relação. Eu acho que até o morador de rua é um caso, até, não digo pior, mas um caso ainda mais complicado, né? Mas que muitas vezes a gente acaba tendo que encarar. É uma situação que teria que... Eu tive um caso assim de morador de rua, ela estava morando na rua, mas ela tinha uma curadora e tinha uma casa, né? Então, assim, a gente teve como ir até a rua buscar ela, para colocar ela dentro de casa. Foi juntado foto no processo. Eu uso muito foto, né? Porque assim, quanto mais se puder retratar em benefício assistencial a situação daquela pessoa, eu acho melhor, né? Tu traz assim a realidade bem mais para dentro, porque já teve vários casos, né, Alexandre? Acredito que contigo também, que algumas perícias são feitas só por vídeo, mas eu tive caso que o meu cliente não pegava a internet onde ele morava e não tinha celular. E a juíza ficou braba, né? Como assim? Nesse teu caso, chegou a ser cogitado fazer a avaliação social por videoconferência? Foi, e eu pedi que não fosse. Porque tinha que ir lá ver em loco. Como é que vai por vídeo? Hein? A situação era muito precária. Não sei se iria retratar exatamente, porque assim, esse meu cliente, eu não atendi ele nenhuma vez pessoalmente, professor. Ele todo o nosso atendimento é tudo via vídeo. Desde a entrevista que eu fiz com ele, né? Ah, mas como é que ele assinou? Eu mandei, ele foi numa papelaria, ele imprimiu e me mandou os documentos assinados. Todo o meu atendimento com ele foi via vídeo. Eu não conheço nenhum deles pessoalmente. Tudo, mas e como é que tu tirou foto? Nós fomos fazendo vídeo e ia dizendo, me mostra tal coisa. Eu ia printando a tela. Porque quando eu comecei a falar com eles, eles estavam lá em Bagé. Depois eles estavam em Pelotas, uma cidade do lado de Pelotas, e daí eles vieram até Minas do Leão, que foi aonde a assistente social foi. Então, eu consegui trazer o que a pandemia nos ensinou de fazer um atendimento via vídeo, eu fiz com eles. Entendi. Então, e a avaliação médica, como é que ela aconteceu? Ela não aconteceu. O juízo determinou que não havia, diante de todos os laudos que tinham da doença dele, e porque ele já tinha recebido o benefício assistencial há mais de 10 anos, não haveria porque há dúvidas referente à deficiência dele. Ele só queria ver a social. Então,
Ele teve vários, porque na verdade ele já vinha, a dúvida que foi suspenso o benefício dele, foi cessado, foi porque foi aberto um mob de irregularidade e no fim também foi uma confusão, porque eles não fizeram a defesa, eles perderam prazo e eu trouxe para dentro do processo judicial, inclusive um mob para resolver. Interessante, não? Tem dois lados, na verdade, né, o que o juiz fez, né? Na verdade, super importante, eu acho, né? Porque diante da dificuldade ele procurou facilitar com base no que ele pode fazer ali, né? Acho que ficou bem presumida a condição de dificuldade, de impedimento que tinha, né, o teu cliente. Mas, por outro lado, ele passou por cima da avaliação biopsicossocial, pelo menos na metodologia do INSS, né? Isso. Porque não foi aplicada a metodologia do INSS, mas o judiciário pode fazer isso, né? Ainda mais para beneficiar o requerente, né? Eu não sabia que podia, mas daí, depois que ele deferiu, eu fui ver que há outras decisões que também o juízo já estava convencido e ele despachou que não haveria necessidade. Porque realmente, né? Sequelas de uma poliomielite não tem, Sim. Né? Claro, nós não estamos no laudo mais atual, né, professor? Claro. Nós temos um laudo atualizado. Então, e a própria... Agora, de fato, a avaliação social é mais difícil, né, de ser atestada. E é mais difícil também de a gente conseguir ter um laudo social feito por um assistente social. Muito difícil no DPC a gente conseguir produzir essa prova, né, antes do processo. Porque a gente não tem ainda muito essa cultura, né, de ir lá buscar um assistente social, diferente de um consultório médico, em que eu vou buscar um atestado médico, né, ou no próprio SUS, que tem o serviço de saúde, enfim, o assistente social é mais difícil, então talvez por isso a insistência na avaliação social por parte dele, né. Acredito que até porque a avaliação social, eu acho que ela é muito importante, porque ela vai exatamente poder demonstrar todas aquelas barreiras que estão ali, que estão impedindo, mesmo que ele tenha deficiência, tem que ser demonstradas as barreiras que ele enfrenta, né? Essa é a peça-chave de todo o benefício assistencial, a questão das barreiras sociais. E no caso desse meu cliente, são inúmeras até hoje, né? Perfeito, porque se tu pensar a metodologia que o INSS utiliza para fazer a avaliação, é uma das possíveis metodologias, né? O judiciário, desde que ele parta da questão médica, e ele partiu de uma doença que estava devidamente atestada no processo e tudo mais, e foi lá fazer uma avaliação social para ver os impactos dessa avaliação médica, sei lá, impactos arquitetônicos, impactos atitudinais, impactos sociais, de todos os tipos, né, que o assistente social vai lá e avalia, ele tem condições do processo e ele pode fazer isso, né? Mas o que eu digo para algum colega porque assim, deve ter mais colegas, porque existe mais esse pessoal. Ela mesmo disse, nossa, aqui no circo a gente tem tantas pessoas que têm alguma necessidade, né, alguma deficiência, a gente nem, né, não consegue ter acesso. Então, assim, se algum colega se deparar, tem que ir para essa cartilha respeitável público, que é do próprio o GovBR, que disponibilizou, né, do Ministério. E ali ele vai explicar tudo. Aí tu consegue, pelo menos, fazer com que o teu cliente ele vá seguindo alguns passos e tu possa ajudar ele. Só para esclarecer melhor o pessoal, é bem fácil de encontrar, é só colocar no Google aqui, Cartilha Respeitável Público. É uma campanha interministerial para esclarecer os direitos, os deveres e as principais necessidades dos artistas de circo. É isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom, o próprio CRAS, lá da cidade de Minas, de Butiá,
que foi uma que eu também tentei contato com ela para ver se ela me ajudava. Ela não sabia dessa cartilha e ela pediu que eu encaminhasse. É uma campanha do governo federal, mas que pelo jeito não chegou ainda para todo mundo, né, professor? Claro. Mas a Mesmo gente ela sabe como é que sendo são, de né? As políticas públicas 2021. têm que ir atrás, né? Mesmo sendo de 2021. Sim, eu estou olhando aqui, bem interessante, traz o conceito de circo itinerante, né? Explica o papel dos gestores e das prefeituras, né? Quebra alguns mitos, aqui algumas lendas e preconceitos sobre atividade circense, eu acho que é fundamental, né? Fala da atividade cultural como um todo, as dificuldades que eles têm em essas políticas. A educação também, né? Quer dizer, tudo influenciado, né? Sim, sim. Nossa, bem interessante a cartilha. Eu tinha olhado antes, agora estou olhando aqui de novo. E me diz uma coisa, qual é o estágio atual do processo? Já saiu a sentença? Ainda não. Estou no aguardo. Estou no aguardo, mas o laudo social, ele foi muito bem feito. Muito, muito, muito bem feito, retratando exatamente aquela situação dele. Ela juntou fotos no laudo também, né, retratando ali aonde eles estão vivendo. E, inclusive, daí ela trouxe mais uma notícia ali no laudo, que, inclusive, o circo estaria parando de trabalhar e que aquela família iria ficar desamparada. Complicado. Né? Então, mesmo eu não sabia, fiquei sabendo através do laudo, e daí depois até fui perguntar dele, disse, não, realmente, o dono do circo resolveu que ele vai parar as atividades porque a gente não consegue ganhar o suficiente e a gente não sabe para onde é que vai ir ainda. É uma situação bem delicada mesmo. Impressionante como mudou, né? A gente na infância tem uma lembrança do circo muito mais presente, né? Não sei se foi a ideia, a proibição, né, da utilização de animais, enfim, que reduziu bastante o escopo das apresentações de circo. Não sei se é o fato de hoje a gente ter 300 mil coisas para fazer e acesso a 300 mil coisas também. Mas né? deixou enfim, de lado, né? O circo é uma coisa que perdeu, mas a gente vê bastante, assim, às vezes no interior, né? E na América Latina também, às vezes na Argentina. A América Latina tem uma tradição, assim, do artista de rua muito forte, assim, ainda, né? E às vezes a gente vê aqui no Sul, né? Em Porto Alegre e no interior também, região de fronteira, né? Uma presença, assim, desses artistas, mas realmente, assim, é perceptível que não era como era na infância, né? Esse cliente que veio para mim, quando ele veio conversar comigo, foi através de um colega. 3 advogados tinham rejeitado. Diziam que não valia a pena, que era para ele deixar assim. Aí, quando ela veio conversar comigo, ela disse, doutor, eu já fui em 3 advogados, eles dizem que é para deixar assim, mas a gente não tem nem dinheiro para pagar os remédios e as fraldas dele. A senhora acha, de verdade? Aí eu peguei o processo, né? Ela me mandou a documentação, mas isso aqui nós estamos falando de um problema claro de extinção de grupo familiar. Por que não vale a pena, né? Disse para ela, não, vamos tentar junto, não tem problema. Vamos lá, eu acredito. Mas... Que bacana, Alexandre. Baita trabalho. Torcer que a sentença saia, seja procedente. Até a Samara perguntou com relação ao pagamento, não tem pagamento ainda, né? Então, mas torcer que a sentença seja procedente aí para coroar o teu trabalho. Porque quando saiu, assim, saiu lá, foi feito a perícia e saiu o laudo, eu já mandei mensagem para ti, olha só, consegui. Muito bom, fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz também, muito feliz mesmo. E eu acho que o trabalho já está coroado, ao bem da verdade, tu fez um trabalho belíssimo aí. A sentença é apenas... Eu acredito que, assim, vai ser bem positivo. Eu amo o assistencial porque ele é muito... Ele te traz muito mais do que a parte financeira, né, Alexandre?
tu está ajudando uma família, tu está ajudando uma família que realmente precisa muito. Eles, o agradecimento, tu vê a felicidade, que aquilo vai fazer a diferença na vida daquela família. E faz uma diferença para nós, e um salário mínimo. Gente, a diferença que faz para eles é gigantesca. Aquilo me dá energia para continuar. Porque na área previdenciária, da advocacia principalmente previdenciária, a gente às vezes desperdiça muita energia, a gente fica muito bravo, não entende, e quando vem então essas decisões positivas, é o que te dá fôlego para opa, vamos lá que vale a pena, vamos continuar, né? Perfeito tua fala, eu concordo integralmente, assim, a gente tem um presente, assim, né? Uma coisa assim maravilhosa, às vezes nem a gente acreditava tanto que podia ser positivo e aquilo levanta a bateria, né? É verdade, professor. Não, o assistencial, ele te dá isso. Essa é a melhor parte, na verdade. É tu poder saber que o teu trabalho, que aquilo tudo que tu estudou, ela vai ajudar uma vida, ela está ajudando várias vidas. Então, isso faz uma diferença gigantesca. E é óbvio que eu adentrei nesse assunto, tu é o meu inspirador, principalmente, né? Então, militante das causas assistenciais, e muita coisa eu fiz exatamente porque eu estudava, o que tu falava, e o tempo inteiro sair dali, o que está dito só na lei, não, vamos ali do ladinho, vamos conversar, tem que ter uma outra forma. Então, isso veio muito de ti. Querida, obrigado. Mas tu também inspira muito, viu? Tu é uma guerreira e eu vejo pelo teu trabalho e outros processos que a gente já conversou em conjunto também. Tu és uma advogada diferenciada, super sensível. Vem sempre os casos inusitados, assim, ó. Mas os casos, o que a Jana acabou de falar aqui, né? O que é pouco para um é muito para outro, né? E a gente depende muito um dos outros, né? O sistema tenta nos vender a ideia de que cada um é independente, pode viver a sua maneira, a gente não precisa um do outro e tudo mais, até a gente cair na calçada e bater o rosto no chão, né? Aí a gente se dá conta que, na verdade, a gente depende muito um do outro. E esse tipo de processo que tu assumiu é um processo que nem é atrativo do ponto de vista financeiro. A gente sabe disso, né? É muito melhor tu trabalhar num BPC em Novo Hamburgo, é muito melhor tu trabalhar num outro tipo de processo, mas é que realmente a gente tem um papel muito importante na advocacia previdenciária. Eu acho que a gente nunca pode perder esse norte, né? Principalmente isso, né? E tem muitos colegas que de repente não são da área ou até não são familiarizados com o assistencial, que quando olha, não consegue olhar essa questão do grupo familiar, da questão da isenção das rendas que não podem fazer parte. E isso são coisas que só estudando, que eu também não sabia, né? Veio através de ti, né? Das aulas que a gente aprendendo, a gente está aprendendo. Tu vê esse aspecto, Alexandra, do SUAS, né? A gente procurar levar isso ao processo, trabalhar princípios, trabalhar conceitos. Eu acho que toda a advocacia previdenciária como um todo tem muito ainda a aprender e a agregar nesse sentido. Bastante. É uma caminhada, né? Bastante. Professora. Os princípios tem que trazer exatamente aquele mundo diferente, né? Que aquela pessoa ela está vivendo um mundo totalmente diferente daquele que a gente vive. Tentar levar isso, né, para dentro do processo. E isso o SUAS também te ajuda. Porque se tu conversa, né? Tu vai lá, pede para eles relatório dos atendimentos. Alguns nos ajudam. Claro, sempre vão ter aqueles outros que não vão ajudar, né, professor? Mas teve um outro caso que também, mas não veio ao caso, mas tipo uma família que era pai solteiro,
com 4 filhos autistas. E daí, só o mais velho tinha o BPC. Ah, porque não vai dar renda para todo mundo. Nós conseguimos fazer, os 4 filhos têm BPC. Isso também veio da tua aula. Não, fantástico, que legal mesmo. O pessoal não é realmente, o pessoal é muito, o pessoal precisa de uma orientação, né? Essa informação, estudar. Ela não, Precisa estudar. Não, e digo, a população não tem o acesso, né? Lamentavelmente, mesmo com todo o trabalho que é feito pelos assistentes sociais. Mas a gente sabe que falta investimento, falta recursos, o próprio serviço social previdenciário, né? A gente vê que a estrutura hoje é uma estrutura praticamente mínima. O braço social todo, ele, infelizmente, não é o ideal, né? E olha, acaba vindo muito para nós por causa disso, né? Assim, eu trabalho com várias cidades do Rio Grande do Sul inteiro. Tá? Vamos lá, vamos dar um jeito, ou se eu não tenho como ir, eu faço via vídeo. Então, eu trabalho com... várias vezes, então, quando é uma cidade que eu não conheço, que eu não tenho acesso, eu tento falar com assistente social para conhecer um pouquinho o que o CRAS faz naquela cidade. Em algumas cidades do CRAS, ele é decisivo na vida das famílias. E ele faz assim, milagres acontecerem. Agora, tem cidades que o CRAS é muito fraco, que é onde não tem uma assistente social que seja mais forte, mais militante, né? Aqui em Novo Hamburgo, tem o CRAS de alguns bairros que eles têm um assistente social que é bem atuante, se precisa ela vai, porque o CRAS hoje, eles não têm mais autorização para ir nas casas, né? As assistentes sociais, por questão de custo, não sei. Mas, mesmo assim, eles são bem fortes. O CRAS aqui de Novo Hamburgo tem uns 2 CRAS aqui, que eles são bastante fortes e ajudam essa população, de rua principalmente. O trabalho do serviço social, e eu tenho provocado, eu acho que a gente precisa, eu já falei isso também várias vezes, a gente precisa chamar mais os assistentes sociais para os eventos de direito previdenciário, para ouvir mais deles. Né? Eles têm muito a colaborar com o nosso trabalho, eles têm muito a agregar. Passa um avião aqui, por isso que faz um barulho. Não sei se chegou até aí. Mas... Não chegou a ouvir, professor. Então... Mas tá. O assistente social, ele é uma peça fundamental. Se o advogado conseguir ter acesso ao assistente social, conversar com ele, até mesmo para que o assistente social também traga a realidade dele, te torna muito mais fácil tu transpor isso para um papel, né? E consequentemente, para dentro do teu processo. E também para poder ajudar, e tu conhecendo que, assim, além de tu estar buscando um direito para o teu cliente, tu também tem que instruir ele do que ele pode, de outras formas, também ser beneficiado. Qual é a importância dele? Não é só para continuar com o benefício que ele tem que atualizar o CadÚnico a cada 2 anos. Por que é importante aquele papel para ele? Para que aquele cadastro é importante? E muitos advogados não sabem para que serve o CadÚnico. Não é só para pedir benefício assistencial. E isso um assistente consegue vir e trazer muita informação para nós. Não, sem dúvida. A gente tem a gente, de certa forma, quando fala do médico, é só o médico que pode avaliar a questão médica. Mas quando fala social, a gente parece não ter a mesma percepção que tem um profissional com formação para fazer essa avaliação social, e não é um achômetro, não, é um profissional que estuda e que tem a capacitação justamente para fazer essa avaliação. Então, assim como a gente estuda conceitos médicos, mesmo não sendo a nossa área, e a gente está constantemente estudando para impugnar laudos médicos e tudo mais, a gente precisa entender os conceitos do serviço social também, dentro do possível, para poder, pelo menos, articular um pouco melhor a produção da prova, aquilo que cabe ao advogado, evidentemente, né? Porque a avaliação em si vai caber ao assistente, né? Exato,
Porque cada vez mais a gente está tendo que estudar sobre as doenças, porque a perícia biopsicossocial, principalmente para a parte incapacitante, né, para os benefícios incapacitantes, ela está cada vez muito mais forte. E se o advogado ele não tiver sabendo o que ele está escrevendo, que aquilo é importante, que tem que fazer a junção de não só a questão médica, mas também a biopsicossocial, tu não ganha, né? Então, assim, é um todo. E principalmente no benefício assistencial, ele também, ele vem para complementar, não é só o requisito da deficiência ou da idade até não vem tanto, mas também, né? Mas não é só o requisito aquele da deficiência. A perícia social, Claro. ela tem que vir com uma carga muito maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava lendo aqui os comentários para a gente já ir encerrando. Era para ser 30 minutos, já estamos a uma hora, coisa boa. Coisa boa. Olha só, o Wellington fez um comentário aqui carinhoso, né? Ambos aspiram o cargo de juiz e juíza. Confesso que senti muita verdade e vontade de mudança em todas as falas. Precisamos de juízes com esta gênese. Legal, Wellington. Obrigado. Eu vi que tu tinha feito um comentário anteriormente sobre o juiz americano, né? E a Jana também deixou um comentário aqui sobre o processo administrativo do Cineia. Muito obrigado pela consideração, né? A Jana aqui, porque o INSS concede para todos, porque você pode retirar da renda outro BPC concedido. Certamente foi aquela hora que tu comentaste que conseguiu para as 4 crianças que tinham autismo, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Não, é isso, os comentários. Eu quero, Alexandra, quero te agradecer por tu ter topado fazer essa transmissão. Eu te pelo horário de expediente aqui. Foi muito bom te ouvir, muito legal saber o teu processo. Espero que possa colaborar com os colegas que acompanharam aqui. Eventualmente vai cair algum caso aí de população de circo, eventualmente morador de rua. A gente conseguiu trabalhar dentro de uma ideia de contar história também, que eu acho que é muito importante, né? Ter a tua história para contar. Eu acho que isso também é muito bom, senão muitas vezes a gente fica aqui preso a tecnicismos e a portaria tal. Não, a gente contou uma história linda, que é a história do teu processo. Eu fico muito contente e quero te agradecer aí pela parceria. Eu que agradeço, sempre. E a minha dica para todo mundo, gente, é estudar. Estudar, que o G4, o professor é um monstro. Monstro no bom sentido. O Anderson também é uma outra fonte inspiradora, gigantesca, né? O Anderson, ele também inspira nós todos, né? Aquele jeito de falar e, né? Então, assim, é isso, é estudar e estudando tu acaba trazendo essa realidade para dentro do teu escritório. E daí tu pode ajudar alguém. Não só a questão financeira tua, mas também a uma outra pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Queremos saber o resultado do processo. Aí tu vai ter que nos contar, nós vamos ter que voltar aqui, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, professor. Uma boa tarde Eu que agradeço. a todos. Uma boa tarde. Pessoal, obrigado por estarem conosco. Wellington, avisaremos sim, tá? Pessoal, uma boa tarde de trabalho para todo mundo e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.